Tá com dúvida em qual tipo de fundação utilizar na construção da sua casa ou empreendimento? Então me acompanhe nesse vídeo que eu vou explicar para você. Eu me chamo Matheus Knalha, sou engenheiro civil e fundador da 123 Projetei, e essa é a série do projeto A Casa Pronta. Nessa série trarei um conteúdo prático que eu mesmo estou vivenciando na construção do meu empreendimento e da minha casa. Então hoje, pessoal, a gente vai falar basicamente dos 3 principais tipos de fundação. Basicamente são esses 3 tipos aqui, tá? Que é a sapata isolada, a estaca e o radier, tá? Então eu vou explicar para vocês qual que é a vantagem e desvantagem quando que você pode utilizar cada um, tá? Mas antes de falar de fundação, pessoal, a gente tem que olhar para o ensaio SPT, tá? Deve estar aparecendo aí na tela para vocês. É um ensaio relativamente simples, tá? Feito aí por um trado, um tripé que fica dando alguns golpes ali com peso no teu solo para ver quanto vai afundar, né, essas estacas aí que o teste produz, tá? Então nesse ensaio aí, basicamente deu um resultado bom, tá? Deu um solo com uma resistência de cerca de 30 de NPS nos primeiros metros, nos primeiros 2 metros de fundação, tá? E é exatamente esse tipo de resistência, entre 18 e 30 ali nos primeiros 2, 3 metros de profundidade do solo, que indica que você tem um solo que tende a receber muito bem uma sapata isolada, tá, gente? Então se você visse essa curva aí com a mesma resistência a mais de 3 metros, 4, 5, 10 metros de profundidade, né, você não vai conseguir utilizar a sapata. Por quê, pessoal? Porque a sapata, ela só consegue exercer resistência na base dela, tá? Então como você pode ver aqui a setinha verde, a única parte que está em contato com o solo exercendo resistência é a base dela. Então o solo que recebe a sapata isolada tem que ser um solo resistente, tá? Então se o solo resistente está a 5, 10 metros de profundidade, vai ser muito difícil você conseguir colocar uma sapata, porque você precisa fazer grandes vãos, tá? Uma sapata, ela pode ter entre 80 centímetros a infinito. Tem sapatas de prédios, de grandes obras que chegam a algumas dezenas de metros, tá? Numa casa, normalmente você vai ter sapatas aí que vão até uns 2 metros de tamanho, tá? Dependendo de quanto de esforço o pilar exige dessa sapata, tá, gente? Então esse é outro ponto muito importante, o número de pilares que você vai ter na tua construção. É recomendado utilizar o mínimo necessário, né, de pilares para manter a obra segura. Por quê? Porque o pilar, ele tem essa complexidade de você ter que cavar para fazer a instalação das fundações. Então é preferível usar às vezes menos pilares e reforçar um pouco mais as vigas para você não ter que ficar com uma casa cheia de pilares e também não ficar muito complexa a instalação das sapatas. Essa é a dica. Então quando você tem uma resistência boa nos primeiros 2 metros do solo, dê preferência para a sapata, porque ela é mais econômica que uma estaca, gente. Então vamos para o segundo tipo de fundação, que são as estacas, tá? As estacas, elas são feitas por uma perfuratriz. Basicamente a gente tem 2 tipos de estaca bem utilizados no mercado, que é a estaca pré-moldada, onde você vai ter um bate-estaca, né? É um equipamento que vai chegar ao teu terreno e vai cravar algumas estacas, normalmente de concreto, mais utilizado em obras residenciais. Ou quando você tem uma obra residencial muito grande ou prédios, aí você pode começar a optar pela estaca Frank, tá? Essa estaca, basicamente, a perfuratriz vai fazer ali a escavação do solo. Enquanto ela está escavando, ela também já vai começar a concretar esse furo, tá? Então ela tem mais capacidade, é mais indicado quando você tem grandes obras, tá? Gente, qual que é a vantagem da estaca? A estaca, ela tem uma resistência de ponta, então na ponta da estaca você também vai ter uma resistência, mas ao longo da estaca você também tem resistência. Então é a resistência que a gente chama de contato da estaca com o solo, tá? Então essa estaca, ela basicamente vai ter 2 tipos de resistência, a do lado da estaca e a da ponta. Então por isso que ela é recomendada para solos que você vai ter uma resistência alta apenas lá nas últimas camadas, nas camadas mais profundas, na verdade, né? Então você vai encontrar isso muito em condomínios que foram aterrados, né? Às vezes você compra o teu terreno, imaginando que aquele terreno é um solo firme, mas quando você faz o ensaio SPT, você descobre que tem ali um aterro de algumas dezenas de metros, que a gente já encontrou aterros aí de mais de 10 metros nos terrenos dos nossos clientes. Então, gente, nesses casos não tem como você utilizar qualquer outro tipo de fundação, tá? Nesse tipo de solo você vai ter que realmente fazer a escolha pela estaca, e é o tipo de fundação mais segura que tem, tá, gente? De padrão, assim, quanto mais profunda for a fundação, mais segura, mais garantida é essa fundação. O grande porém é o custo, né? É um tipo de fundação que é feita por maquinário pesado, então você tem um custo maquinário. Outra desvantagem é o acesso, tá, gente? Se você tiver num terreno muito em aclive, um terreno com uma inclinação muito alta, às vezes você não consegue utilizar o bate-estaca, tá? Ele é um
equipamento que tem uma altura bem grande e se você ficar com ele numa diagonal muito grande, ele pode perigar tombar, tá, gente? Então é bem comum, às vezes, você não conseguir fazer esse bate-estaca por causa desse tipo de situação, tá? E aí você vai precisar optar, às vezes, por uma estaca Frank. Então, gente, é o tipo de situação, né, que é muito comum encontrar entre esses dois tipos de fundação. Essa daqui, basicamente, você precisa de uma bobcat para fazer a escavação e um dia ali uma bobcat vai custar R$800, normalmente, depende de região para região. Você consegue escavar todos os furos necessários para a sapata e mais o trabalho do teu pedreiro, da tua mão de obra, tá? Então é uma fundação muito mais barata do que quando comparado com as estacas. E muitas vezes o cliente, quando recebe um orçamento de obra, por padrão, às vezes a construtora vai colocar sapata no teu orçamento para baratear, né, esse primeiro orçamento. Só que quando você vai fazer o projeto, você vai fazer os estudos de solo, você descobre que não pode usar sapata, você tem que usar uma estaca, tá, gente? Isso aí, só de largada, você pode ter uma variação aí de algumas dezenas de milhares de reais no teu orçamento, tá? De padrão, digamos que você vai gastar aí 30 mil para fazer uma fundação de sapata, aqui a tendência é que você gaste o dobro, tá, gente? Então é realmente bem mais caro fazer com estaca e é muito importante você ter precisão desse orçamento, porque se você escolher o terreno, já tem aquele terreno, você vai precisar fazer estaca, então você vai precisar organizar o teu orçamento para que caiba esse tipo de fundação, porque fundação, gente, não tem como economizar na fundação, né? É uma coisa que vai ser feita uma única vez e vai dar suporte, na verdade, para a sua construção o resto da existência dela. Então uma construção é feita para durar 50, 100 anos, né? A gente tem casas aí que tem mais de 2, 3 séculos de existência. Então você precisa realmente fazer uma fundação que garanta, né, a durabilidade dessa construção. Já te falando do último tipo de fundação aqui, que é o tipo radier, tá? É a famosa laje concretada. Então esse tipo de fundação é muito utilizado em casas mais simples, casas pequenas, tá? Ele é um tipo de fundação muito rápido de ser executado, embora ele tenha um custo muito parecido ali com a sapata, ele ainda é um pouco mais barato. Então entre os três é o mais barato, principalmente pela agilidade na execução disso aqui. Você vai usar bastante ferro, tá? Comparado com a sapata, às vezes ele usa até mais ferro, o radier, porque ele é uma laje bem preenchida de ferro, todas as áreas, vai ferro negativo e ferro positivo, tá? Não é só o ferro negativo que fica nesse tipo de laje, só que ele é muito rápido de executar, porque você vai basicamente não ter que fazer nenhum trabalho de perfuração de solo, então simplifica muito a execução, tá? Ela é muito indicada para quando você vai fazer casas com outros tipos de materiais, por exemplo, uma casa de madeira ou steel frame, né? Então você pode apoiar toda essa estrutura que é mais leve, né, o aço ou a madeira, diretamente nessa laje. Normalmente, gente, aqui você não vai utilizar pilares também, tá? Então é muito utilizado com casos de alvenaria estrutural. Se você precisar ter pilares na tua obra, a tendência é que você vai voltar para sapata ou estaca. Agora, se a tua construção, que eu falei, madeira, steel frame ou alvenaria estrutural permitir que você não utilize pilares, a fundação radier é uma ótima opção pelo custo dela e pela agilidade, tá? Gente, alguns cuidados, tá, que você tem que ter com a laje radier, porque você tem que deixar toda a parte de tubulação e elétrica, gás, todo tipo de infraestrutura já instalada no começo da obra, tá? Então todos os canos de esgoto, a ligação de gás, todo tipo de infraestrutura vai ter que ser concretada junto com a laje. Então requer um nível de precisão, gente, muito alto, porque se posteriormente você precisar quebrar essa laje para fazer a instalação de um cano, vai ser um trabalho bem complicado, porque ela é uma laje maciça, tá, gente? Não é um contrapiso simples de quebrar, é uma laje maciça de ferro, brita, cimento, então você vai ter muito trabalho e não é recomendado você quebrar essa laje. Então, gente, antes de começar qualquer tipo de concretagem da tua fundação radier, tenha certeza de estar com todos os projetos elétrico, hidráulica, cabeamento, às vezes até climatização, gás, todos eles compatibilizados com o seu projeto estrutural e o seu projeto de arquitetura. Beleza, pessoal? Eu espero que esse conteúdo ajude vocês aí na sua obra. Eu sei que foi conteúdo bem técnico, normalmente falar de fundação, falar de estrutura é uma coisa técnica, mas semana que vem eu volto explicando para vocês como foi a minha experiência como proprietário construindo a minha casa. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo.